Fala galerinha, como é que vocês estão? Tio Carlos aqui pra gente continuar nosso conteúdo, na verdade começar um capítulo novo. E a gente vai começar esse capítulo agora, que é o capítulo de número 5. E o capítulo de número 5, no capítulo de número 5 a gente vai falar da Terra, essa esfera em movimento no espaço. E aí a gente tem já a fotinha tirada lá da Lua, a partir da Lua mostrando a Terra. A parte iluminada é a parte que está de dia e a parte que não está iluminada é a parte que está de noite. Vamos lá. A forma da Terra. A gente tem hoje em dia duas correntes filosóficas, por assim dizer. Uma que acredita que a Terra é uma esfera quase perfeita, achatadinha nos polos, e a outra galera que acredita que a Terra é plana, os terraplanistas. Mas a ciência tem evidências da Terra ser uma esfera, e a gente vai ver essas evidências aqui. A gente começa com o eclipse lunar. O eclipse lunar acontece quando a Terra vai passando sobre a Lua, formando uma sombra sobre a Lua. Se a gente observar a sombra ela é curva, ela é uma sombra circular, o que nos já diz que a Terra é esférica. Tá? Isso aí vem de muito tempo atrás, tá bom? Então a gente tem o exemplo do eclipse lunar. Tá? A Terra fica entre o Sol e a Lua, e aí a gente tem eclipse total quando a sombra da Terra cobre totalmente a Lua, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar. Se você for para um porto ver um navio partir, aos poucos você vai ver que ele vai afundar, Ele vai ficando aqui ao nível da água, ele vai diminuindo, ele vai ficando mais baixo, como se ele tivesse ficado abaixo do nível do mar. Se a Terra fosse plana, isso não aconteceria. Ele mesmo distante, ele continuaria com a mesma altura. Então, como está na figura aqui do lado, a gente vê que a visão, o campo de visão da gente é reto. Mas como a Terra é curva, a gente tem o horizonte, e a gente vai ver além da linha do horizonte, como diria o Roberto Carlos ou o J Quest, além do horizonte, a gente vai ver o barco se aproximando ou se afastando. Quando ele se aproxima, ele começa a emergir, ele começa como se estivesse saindo de dentro da água para ficar no nível da nossa visão, na linha reta da nossa visão. E quando se afasta, ele vai abaixando, ele vai como se fosse afundando, sumindo da nossa linha de visão, como está agora nessa figura que vocês estão vendo aí, tá? Então, antigamente acreditava-se, depois, até mais ou menos perto da época do descobrimento, até fim da Idade Média, que a Terra era plana e que os navegadores tinham medo de chegar na borda da Terra e cair. Tá? Então, aí na figura está mostrando o exemplo, que o tio acabou de falar. Você está no porto, olhando o barco sair e vai vendo ele ficando menor e afundando, Então a gente tem essa... Fora isso, fotos de satélites, imagens tiradas por astronautas do nosso planeta, seja em naves, em ônibus espaciais ou em satélites espaciais, aquelas grandes estações espaciais que a gente tem, algumas aí no meio do... Opa! Moscas. Que a gente tem aí no espaço. Então todas essas imagens mostram que a Terra é esférica. Tá? Então não tem muito o que reclamar e o que discutir sobre isso. E aí essa Terra que está vagando pelo espaço, ela está em movimento. Ela tanto está em movimento em torno de si, como em movimento ao redor do nosso Sol.
beleza? Então a gente tem esses dois movimentos. Mas antes disso, né, os movimentos da Terra, eles podem ser percebidos ao longo do ano e do dia, tá? Uma das possibilidades de observação é o gnomon, né, que significa aquele que revela. Então ele vai, né, é um dos instrumentos mais antigos, tá? É um dos instrumentos mais antigos, né, de estudo astronômico construído pelo homem, tá? Então com ele a gente consegue perceber as horas do dia. A gente consegue perceber as horas do dia e também perceber que em diferentes épocas do ano a sombra dele vai variando, tá? Então, o movimento de rotação comparado no gnomon, tá? Quando é meio-dia, a sombra está pequenininha apontando para o sul. Às 8 da manhã, a sombra está apontando para o oeste. E às 4 da tarde, a sombra aponta para o leste, tá? Então, o Sol nasce no leste, então, se o Sol está no leste, a sombra vai apontar para o oeste. Se o Sol está no oeste, a sombra aponta para o leste, tá? Só tomar cuidado para não fazer essa confusão. Então, a gente tem os dois movimentos da Terra, o de rotação, que é o movimento da Terra sobre ela mesma, ela fica girando como um peão em cima do seu eixo central. E aí, o movimento de rotação, ele nos define os dias e noites. Tá? Os dias e noites. Então, e esse movimento dura aproximadamente 24 horas. Ué, tio, não é 24 horas, não. Na verdade, são 23 horas e 56 minutos. E isso tem a ver com o nosso ano bissexto, que a gente fala dele mais pra frente, tá? E o outro movimento é o movimento de translação, tá? Esse movimento de translação, ele acontece, né, em torno do Sol e ele vai gerar para a gente as estações do ano. Mas isso vai ficar para nossa próxima aula, beleza? Tio Carlos vai encerrando a nossa aula de hoje. Lembrando que a gente, provavelmente na próxima semana, eu vou estar com vocês, com alguns de vocês em sala de aula. Então, fica aquele abraço do tio para vocês. O tio vai dando um tchauzinho, encerrando a nossa aula. Aquele forte abraço, valeu!